Relator altera pontos da reforma da Previdência para beneficiar policiais rodoviários, civis e federais. Na volta do recesso parlamentar, tem tema polêmico na pauta, a privatização da Eletrobras. E esta edição destaca também: projeto de lei quer garantir que mulheres vítimas de violência não sejam atendidas por agentes de segurança suspeitos de agressão. Edições Câmara relança grandes clássicos da literatura brasileira, de olho no público jovem. Boa noite em Brasília, 11 horas e 34 minutos. O Jornal da Câmara começa agora. O plenário da Câmara retomou os trabalhos no plenário com duas medidas provisórias na pauta. Uma trata de investimentos das concessionárias em rodovias federais e a outra é sobre renegociação de dívidas de estados e municípios com a União. A gente vai direto ao Salão Verde falar com a repórter Dini Moraes, que tem os detalhes. Olá, Dini, boa noite. Avançou, Dini, a análise dessas duas propostas? Boa noite, Aciene. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. Uma das medidas provisórias avançou sim. Ela teve formalmente o processo de discussão encerrado, o que permite que na próxima sessão que ela seja pautada, ela vá direto para a votação dos deputados, diretamente para o texto principal, né, que é a parte mais importante de todo o processo de votações. E isso, na verdade, na prática, pula aí algumas etapas de obstrução, tendo em vista que os partidos contrários ao governo já anunciaram que vão fazer obstrução de todo e qualquer projeto que venha a ser colocado no plenário aqui da Câmara dos Deputados, tendo em vista que são contrários à reforma da Previdência. É uma forma de protesto, de fazer com que nada avance, a não ser que o governo retire a reforma da Previdência de pauta. Bom, Jaciene, durante esse processo de votação, esse processo de discussão, da medida provisória, essa primeira medida provisória, justamente a que trata de dar mais prazo para as empresas fazerem investimentos nas rodovias federais, essas empresas que são concessionárias das rodovias federais, houve muito bate-boca em momentos, por vezes, tensos, justamente por causa desse embate entre governo e oposição. O governo querendo votar e a oposição querendo barrar o avanço da discussão. Vamos ver um pouquinho como foi esse debate. A primeira tentativa de votação do ano já enfrentou a obstrução feita pelos partidos contrários ao governo. Na pauta, a medida provisória que amplia em até 14 anos o prazo que as empresas concessionárias têm para fazer melhorias nas rodovias federais que administram. A MP também aumenta o prazo de prorrogação dos contratos. Mas o motivo da obstrução era outro e vem desde o ano passado. Quero declarar que a bancada do PSOL está em obstrução total nessa casa até a retirada pelo governo da reforma da Previdência. Até que seja derrotada a reforma da Previdência. Também houve críticas ao teor da medida provisória. Essa medida provisória, senhor presidente, eu quero asseverar, é uma medida provisória nefasta. É o refis das concessionárias. É o refis das concessionárias que não cumprem a sua parte nas estradas brasileiras, estradas esburacadas, perigosas, com previsão de duplicação que não foi realizada, pedágio caro. Quisemos mudar o regime de concessão e não fizemos de cima para baixo e não se associando a grandes empresas, por exemplo, Odebrecht e outras. Nós mandamos para uma medida provisória para essa casa discutir, porque nós temos um programa extraordinário de concessões feito de forma rápida, em menos de um ano, inclusive aproveitando técnicos do governo dos senhores que estavam encostados e não aproveitavam aquela inteligência. A obstrução tentou derrubar uma sessão extraordinária, mas outra foi aberta em seguida, garantindo o avanço da discussão da MP. A oposição voltou a reclamar. Vossa Excelência não pode aplicar o artigo 82, parágrafo 3º, antes de colocar em discussão e votação os requerimentos que estão sobre a mesa. Nós temos aqui a questão de ordem número 45, feito pelo Glauber Braga, desculpa, Glauber, tá certo? No dia 8 de 4 de 2015,
e foi respondida pelo presidente Eduardo Cunha, que está à disposição de Vossa Excelência aqui na mesa. Sobre essa mesma Sobre questão. essa mesma matéria. Está aqui à disposição de Vossa Excelência. Uma decisão do presidente Eduardo Cunha. Exatamente, em 2015. Está aqui para entregar a Vossa Excelência. Vossa Excelência está se baseando numa decisão do Eduardo Cunha. Uma interpretação, ele era presidente legitimamente eleito. Prática, nem essa medida provisória aí que trata da prorrogação do prazo para fazer investimentos nas rodovias federais por parte das concessionárias, e também essa MP também aumenta o prazo de concessão. Ela permite que a concessão dessas rodovias federais seja prorrogada por 25 anos a mais do que é permitido hoje. Deixa eu dar um exemplo. Os contratos de concessão dessas empresas que administram as rodovias federais, eles atualmente podem ser prorrogados por mais 10 anos do que o previsto inicialmente. Essa medida provisória permite que seja 25 anos mais 10, ou seja, 25 anos a mais do que é hoje. A medida provisória também estende a obrigação de ter registro na Agência Nacional de Transportes para as empresas que fazem transporte de valores, exigência que hoje não é feita para as empresas que atuam no setor, então restringindo a atuação do setor. Além dessa medida provisória, tinha uma outra na pauta, uma que facilita a renegociação de dívidas estaduais junto ao governo federal, tirando aí algumas exigências, por exemplo, a exigência de citar tudo certinho, tudo pago junto ao FGTS. Essas duas medidas provisórias, elas perdem a validade no final de fevereiro. Jaciene, isso na prática o que quer dizer? Quer dizer que fica bem curto o tempo hábil de transformar essas medidas provisórias em lei. Isso porque elas perdem validade na última semana de fevereiro. E até lá, elas precisam ser aprovadas aqui no plenário da Câmara e também no plenário do Senado. Só que a próxima sessão de votação aqui no plenário da Câmara, com grandes temas, será na semana do dia 19, quando está agendada a reforma da Previdência. Assunto que deve dominar aí os debates da semana toda. Tá certo, Dini. Muito obrigada pelas informações. Boa noite. O relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Oliveira Maia, anunciou nesta terça-feira mais uma mudança no texto. Desta vez, a alteração beneficia a categoria dos policiais rodoviários, policiais civis e federais. A mudança é simples. Viúvo ou viúva de policial morto em ação vai receber pensão integral, o que favorece 3 categorias: policial rodoviário federal, policial federal e policial civil. Vale lembrar que a proposta não mexe com as regras de policiais militares. A mudança foi negociada com a bancada da bala e veio acompanhada de um alerta. Eu não sei se, caso essa PEC não seja aprovada, se um próximo presidente da República será tão condescendente como nós estamos sendo. Portanto, eu penso que os policiais devem refletir bastante. O recado vale também para aquelas categorias que ainda negociam mudanças no texto. Afinal, o que vale mais a pena? Recusar essa negociação e correr o risco de ver a reforma da Previdência ficar ainda mais profunda com o próximo presidente, ou sentar na mesa, negociar e aceitar as condições? É um dilema, inclusive para o próprio governo. Com as mudanças para policiais, o relator, deputado Arthur Oliveira Maia, disse que o governo conseguiria no máximo mais 21 votos. Mesmo com esses 21 votos, o governo ainda não alcançaria os 308 necessários. Número que a oposição aposta que o governo não vai alcançar. Hoje, eles realizaram um evento com movimentos sociais. Entre eles, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, a CUT e a Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. E nós, da bancada do Partido dos Trabalhadores, entraremos hoje já em obstrução total. Vamos obstruir toda a pauta de funcionamento da Câmara enquanto nós não tivermos derrotado definitivamente a proposta da reforma da Previdência. O relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Oliveira Maia, deve apresentar o texto com as mudanças que beneficiam os policiais já nesta quarta-feira. Os parlamentares voltam do recesso com mais um tema polêmico na pauta: a privatização da Eletrobras. O assunto está em uma medida provisória e num projeto de lei que chegou à Câmara no fim de janeiro. O governo diz que precisa concentrar os recursos disponíveis em saúde, educação e segurança. Quem é contra a proposta diz se preocupar com as mudanças em um setor estratégico para o desenvolvimento do país. Os números mostram a importância da Eletrobras.
16 empresas responsáveis por 31% da energia gerada no Brasil, mais de 230 usinas hidrelétricas e de outras fontes de energia. A proposta do governo é diminuir a participação da União na Eletrobras. O projeto prevê mudanças no regime e no prazo das concessões, com cobrança pelas novas autorizações para explorar a geração de energia. Daí devem vir os 12 bilhões de reais em receita, já previstos no orçamento desse ano. Mas nem todas as empresas entram na privatização. Ficam fora a Eletronuclear e Itaipu. O projeto vai ser discutido em comissão especial antes de seguir para o plenário da Câmara. O deputado José Carlos Aleluia deve ser o relator. Ele avisa que pretende mudar o texto do governo para tratar as regiões do país de forma diferente, mas defende a aprovação do projeto. Não votar não seria bom, porque eu acho que dá para fazer aperfeiçoamento. A Eletrobras vem sofrendo pressões políticas e fisiológicas há muito tempo. O Brasil não abre mão de nada. O Brasil fez um processo de modelagem na Embraer, que era uma empresa modesta, e por ter sido uma empresa com iniciação de capital privado e público, se tornou o grande player brasileiro e está entre os 4 maiores fabricantes de aviação no mundo. Mas a oposição não concorda. Entregar o setor de energia para a iniciativa privada, isso é um erro grave. Nem os Estados Unidos fazem isso. Energia, petróleo e gás são setores estratégicos da economia e, portanto, não podem ser vendidos nem entregar à iniciativa privada. Na sociedade civil, as divergências já começaram. Se houver, por exemplo, se não houver a participação do Estado, você não tem garantia de que vai haver novos investimentos ou a garantia de que não vai haver uma combinação de preços, por exemplo. Então, como que o consumidor pode se defender, por exemplo, de um cartel, se não houver empresas estatais atuando no mercado, de forma a regular o mercado, de forma a garantir a segurança do abastecimento? Então, por isso que a maioria dos países do mundo, as pessoas tratam energia elétrica como um setor estratégico. A empresa hoje não tem como escalar o seu time, ela não tem como contratar, demitir, gerenciar de maneira eficaz os seus recursos humanos e ela não tem como fazer um processo de compras de serviços e materiais também de forma eficiente, por causa das amarras burocráticas. Antes de a Câmara votar o projeto que regulamenta a privatização do setor elétrico, o Congresso precisa aprovar a medida provisória 814, que permite a inclusão da Eletrobras no Programa Nacional de Desestatização. A MP chegou a ser suspensa por uma liminar da Justiça, mas o governo recorreu e o Supremo derrubou a liminar. No dia 20 de janeiro de 1998, foi ao ar a primeira transmissão da TV Câmara. Passadas 2 décadas e 5 legislaturas, a TV Câmara desponta hoje como uma das principais referências em comunicação pública no país, encurtando a distância entre o cidadão e seus representantes eleitos. Agora você conhece um pouco da história desses 20 anos da TV Câmara. Ao longo de 2 décadas, a TV Câmara registrou os principais momentos da vida política do país de um ângulo privilegiado. Nesse período, a Casa do Povo Brasileiro foi palco de visitas ilustres e de manifestações de todos os tipos. Tudo devidamente documentado pelas lentes da TV Câmara, que fez sua primeira transmissão no dia 20 de janeiro de 1998. Desde então, o processo legislativo ganhou mais transparência e passou a fazer parte do dia a dia do cidadão, que pode acompanhar a votação de propostas importantes como Lei Maria da Penha, Estatuto do Desarmamento, Passe Livre Estudantil, Teto dos Gastos Públicos, Estatuto da Igualdade Racial, Código Florestal, Lei Seca e Lei dos Genéricos, apenas para citar algumas. A gente foi percebendo que essa televisão ela tinha uma importância tão grande, porque quanto mais a gente democratizasse, levasse o cidadão a assistir a televisão,
esse cidadão poderia intervir de forma direta. Nós tínhamos uma limitação. Na época você só tinha a TV, era só TV em VHF, eram 13 canais, então não tinha espaço também para criar uma TV legislativa. Essa oportunidade surgiu justamente quando aqui no Brasil se regulamentou a TV a cabo. Na lei do cabo foi que pela primeira vez se abriu a possibilidade de você ter uma emissora de televisão específica do Poder Legislativo. A TV Câmara cobriu a posse de 3 presidentes da República ao longo de 5 mandatos. Quando tem a posse dos presidentes, a gente coloca uma câmera dentro do plenário. Essa câmera só vai lá para dentro nesse momento, né? E desde a primeira posse que teve do ex-presidente Lula, fui eu que fiz, fui eu que fui para dentro do plenário para fazer. E eu lembro que aconteceu um fato engraçado, porque assim, tudo tinha sido planejado para que as câmeras do plenário fizessem o discurso do presidente. Só que quando ele foi fazer o discurso, ele ficou em pé e tinham botado o equipamento na frente dele para ele ler, um teleprompter, né? E ele ficou olhando para baixo. Então as câmeras que eram lá de cima do plenário pegavam ele olhando para baixo, né? E ficou uma coisa meio complicada. Eu estava com a câmera no ombro, lá embaixo, no plenário. A hora que eu mostrei, a sensação que se tinha é que ele estava olhando para dentro da minha câmera, que ele estava falando diretamente comigo. E aí, a transmissão do discurso dele foi feita assim, com a câmera que eu estava no ombro. Nós transmitimos ao vivo a sessão que culminou na abertura do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Sim para o futuro! E também cobrimos ao vivo a votação em plenário que decidiu pela cassação do ex-presidente da Casa, Eduardo Cunha. Sempre que a gente tem esses momentos de crise aqui na Câmara, sei lá, quando os índios invadem o plenário da Câmara dos Deputados, ou quando uma das facções aí dos movimentos sem terra invade o Salão Verde, sai quebrando tudo por aí, você tem, né, esses momentos assim, né, em que você fica naquela dificuldade, põe isso no ar, não põe no ar, como é que você trata, que tratamento você dá, né? Você não pode agredir esse segmento da população, você não pode permitir também que eles agridam o poder, que eles agridam a instituição. Um desses momentos que vale a pena a gente lembrar foram as coberturas daqueles eventos em 2013, um deles quando o Congresso foi tomado aqui em cima. Ficamos 5 horas no ar com o Congresso correndo o risco de ser invadido e a televisão mostrando tudo. Então foi um momento realmente histórico. O jornalismo da TV Câmara já foi reconhecido com prêmios do Instituto Vladimir Herzog, do Instituto de Gestão Educacional e da Associação Nacional dos Procuradores da República. A emissora também se destaca como produtora de conteúdos variados, tendo recebido 3 vezes o prêmio Vladimir Herzog de Direitos Humanos com os documentários Raça Humana, Florestan Fernandes e Pasquim. Já o programa Câmara Ligada, voltado para o público jovem, recebeu o selo de especialmente recomendado pelo Ministério da Justiça. Uma preocupação de mulheres vítimas de violência doméstica é se o atendimento de policiais e outros agentes de segurança será adequado e seguro. Atualmente não existe uma garantia de que esses mesmos agentes não respondam por agressões semelhantes. Um projeto de lei em análise na Câmara prevê o afastamento de servidores públicos acusados de praticar violência contra a mulher para garantir a imparcialidade e evitar que agressores não sejam punidos. A servidora pública Luciana Chaves foi agredida pelo próprio marido quando estava grávida do 3º filho do casal. Além de ter apanhado e quase perder a criança, ela sofreu pelo desgaste durante a denúncia e o processo criminal contra o agressor e pelo medo de ser novamente agredida. Para ela, o cumprimento da Lei Maria da Penha é ainda muito falho e nada garante que as medidas protetivas sejam cumpridas para valer pelos agressores. Ele é tratado como se ele tivesse 5 anos, sabe? Eu tenho 3 filhos e eu falo para meu filho, não faça isso, porque se você fizer, você vai ficar de castigo. Olha, você não pode fazer isso, tá bom? E ele está sendo tratado dessa maneira. Tanto pela corporação onde ele trabalha, ele não foi afastado das suas funções, tanto na delegacia,
Ele pagou uma fiança de R$2.000, que para ele é um valor muito irrisório. Outro problema é a falta de confiança nos agentes públicos que trabalham com vítimas de violência. Para Luciana, nem sempre eles demonstram preparo e despertam confiança. Você chega para o juiz, você não sabe se o juiz cometeu violência doméstica, se o promotor cometeu violência doméstica. Você não sabe se ele responde um processo. Você não sabe se o policial que entrou na sua casa, ele responde um processo. Porque hoje em dia o agente público ele não é afastado das suas funções por responder a um crime de violência doméstica. Então você não sabe se ele vai ser imparcial. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher vai analisar um projeto de lei que prevê o afastamento dos servidores públicos acusados de praticar violência doméstica de funções relacionadas à investigação desses crimes. A proposta já foi aprovada pela Comissão de Trabalho e tem como objetivo proteger a própria vítima do agressor que trabalha no serviço público e também outras mulheres que viveram a mesma situação e podem ser atendidas por ele como profissional. Para a presidente da Comissão de Combate à Violência Familiar da OAB do Distrito Federal, a proposta é muito importante para atualizar a Lei Maria da Penha. Mas Lúcia Bessa lembra que o afastamento do agressor não pode prejudicar o pagamento do salário, porque isso resultaria no comprometimento das pensões pagas às mulheres vítimas e aos filhos. Se for um afastamento temporário com a suspensão, não há interrupção dos salários. E aí não há o prejuízo. Se aplicar, volto a dizer, por analogia, o artigo 147 da Lei 8.112, ótimo. Nós, mulheres que sofremos as violências, que nosso marido foi afastado como agente público do seu serviço, ele não vai ter prejuízo do seu salário. E aí nós continuaremos recebendo a pensão ser arbitrada. Ele não será exonerado. Esse afastamento preventivo ele pode ser transformado numa transferência para outro local de trabalho, onde ele não tenha a possibilidade de manipular o seu próprio processo de investigação da violência doméstica e onde ele não possa ou não tenha que lidar com pessoas vítimas de violência. Ele não terá prejuízo na remuneração. A Edições Câmara lançou um produto especial para estimular a leitura de clássicos da literatura brasileira pelo público jovem. Um box contendo obras de Machado de Assis, José de Alencar, Mário de Andrade e Lima Barreto está sendo vendido a preços acessíveis pela internet. Prazer de Ler é o nome da coleção que reuniu 4 obras indispensáveis para os estudantes brasileiros: Dom Casmurro, de Machado de Assis, Iracema, de José de Alencar, Macunaíma, de Mário de Andrade e Triste Fim de Policarpo Quaresma, do escritor Lima Barreto. Os 4 livros custam juntos R$ 26. O produto é voltado principalmente ao público juvenil. Pensando em cidadania, a gente obrigatoriamente tem que pensar também em cultura. E por isso a ideia dessa série, Prazer de Ler, que é uma seleção, né, das obras literárias mais importantes do nosso país, que vão ajudar na formação, né, de um cidadão ativo, responsável e consciente com esse país, né? De acordo com o diretor do Centro de Documentação e Informação da Câmara dos Deputados, os livros foram escolhidos porque constam na lista de leitura cobrada nos principais vestibulares e no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Todas as obras estão disponíveis gratuitamente para leitura virtual, basta baixar os arquivos pelo site da Livraria da Câmara e podem ser comprados na sede do Poder Legislativo em Brasília ou pela internet. A pessoa entra no site da livraria.leg.br, livrariadacâmara.leg.br, e aí ela vai até o site, faz o pedido, vai gerar uma guia de recolhimento à União, né? Um boletozinho que ela paga diretamente via internet também, e ela coloca lá o endereço dela. E a Câmara, numa parceria que ela tem com os Correios, ela vai entregar na casa da pessoa. Essas obras, elas resgatam, né, essa tradição literária do Brasil, com esses grandes autores, e principalmente são muito importantes para a formação cidadã dos nossos jovens. Hoje a gente, com a massificação das mídias sociais, com todo tipo de conteúdo que o jovem tem acesso, é muito importante que eles não se desapeguem dessa identidade brasileira. E essas obras são nada mais do que isso. Esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar o nosso portal na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá. Tchau.